Então, vamos começar com alguns comentários, porque tem muita informação também nessa passagem, né? Esses dois últimos conteúdos. Então, para a gente sintetizar e pensar o que é o lugar para aplicar, Lu, o que Lu, o você que você veria de veria de principais principais sacadas aí para a sacadas gente aí para a gente começar a começar a trabalhar? trabalhar? Legal. Bom, acho que inegociável a gente começar falando sobre objetivos do negócio. Então, eu acho até muito interessante como a gente fez toda essa jornada de construção. Então, desde que a gente começou o evento, a gente falou sobre essa conexão da área com os objetivos de negócio e a gente fecha aqui com o Levi falando exatamente por que fazer isso, como fazer isso e quais são as ações. Então, foi um super evento em que a gente conseguiu construir a jornada para o Levi fechar com chave de ouro essa conclusão. E aí, eu acho que uma das coisas para mim que é super relevante como trajetória daqui é que o Dave é muito conhecido, principalmente no Brasil, por ter criado o conceito de business partners, né, das BPs na área do RH. E quando a gente olha para isso, como isso foi evoluindo ao longo do tempo. Como ele mesmo, como conceito, acompanhou a evolução do RH e estudou a evolução do RH para entender, não é só sobre a estrutura, não é só sobre ter uma pessoa como ponte para fazer a conexão entre RH e o negócio, os gestores estão na operação. É sobre toda a operação estar direcionada ao negócio. Então, acho que é um conceito para a gente entender, é além da estrutura, é além do business partner, é sobre o RH como o movimento do negócio. I just want to say thank you for your patience, for isolado na área e nos processos e se envolver com o negócio. Acho que o principal foram todos os exemplos que ele trouxe de como por meio de ações simples, como no caso ali da companhia aérea, onde ele pegou o piloto e colocou esse piloto para conversar com as áreas, na verdade não ele, né, a área de RH da empresa. É uma ação muito simples, né, que a gente pode fazer, mas que o impacto gera muito mais resultado do que às vezes a gente fazer toda uma ação de engajamento, né, porque a gente está conectando as partes do negócio. Então, legal, acho que uma frase muito marcante que acho que direciona até para a gente pensar sobre processos, ideias, iniciativas que a gente pode ter é que as nossas pessoas, né, são o ativo mais importante dos nossos clientes. E aí a gente consegue entender por que atrair talentos, a gente consegue entender como avaliar as pessoas, como desenvolvê-las, como promover corretamente, porque tudo vai em torno de gerar mais valor para o nosso cliente e para a nossa operação. Sim, eu acho que esse é um ponto bem válido da gente reforçar, porque quando a gente comenta que o que é mais importante para a nossa empresa são os nossos talentos, ele reforça que não é só isso, né? O que é mais importante para a nossa empresa são o que os nossos clientes esperam dos nossos talentos. E isso parece simples, mas muda toda uma perspectiva de como a gente tem que orientar os nossos processos de seleção e gestão, que é sempre com um olhar externo. Tem até uma parte que ele fala ali sobre se uma organização não tem sucesso dentro do marketplace, né, do mercado, então não existe ambiente de trabalho, não existe um workplace, porque você precisa desse crescimento e garantir que a sua empresa tenha uma estabilidade, sustentabilidade, para que os seus talentos também consigam desfrutar desse lugar. Legal. E acho que o último fechamento, a gente conversou bastante aqui, eu e Fê, né? Como que muitas vezes quando a gente olha para a área de RH, ela está distribuída entre, por exemplo, a área de recrutamento e seleção, tem uma área aqui dentro que olha para performance, para desenvolvimento humano, tem uma área de treinamentos, e o Dave trouxe para a gente uma releitura. Como que eu posso reorganizar, recategorizar as próprias atividades que eu tenho no RH orientadas ao resultado? Então eu posso olhar não só através de treinamento, mas eu estou olhando para a área de liderança. Eu não olho só para uma performance específica, eu olho para tudo que eu entrego para os colaboradores. Eu não só olho para uma parte específica, eu estou olhando para a organização e como eu movimento a minha organização como um todo para o nosso objetivo. Então essa é uma nova forma, vamos dizer, de categorizar e de analisar como a gente está estruturado e as atividades que a gente tem por trás do RH. E aí tem um ponto, Lu, que a gente conecta isso com as outras palestras mais voltadas para People Analytics e sistemas. Então, o Mike West ontem trouxe muito sobre o ponto de você ter Embedded People Analytics, né? O People Analytics embutido nos seus processos. É interessante a gente pensar isso como algo relacionado às métricas de negócio. E a palestra do Thailand, ela veio muito para reforçar a importância da gente ter softwares e sistemas que viabilizem esse tipo de aplicação prática das soluções que a gente estuda dentro do RH, né? Então, eu acho que é legal a gente resgatar o que é um papel de um provedor de software, de um sistema dentro da nossa área de gestão de pessoas.
Em poucas palavras, isso é você conseguir sistematizar ali todas as suas ações para ter uma clareza maior do que está sendo feito e uma maior autonomia para poder usar esses dados da forma correta, além de você conseguir gerar alertas sobre isso, né? Na medida em que você vai observando esses padrões, como foi o caso do supermercado ali que o Dave compartilhou com a gente, você consegue extrair insights de perceber, numa unidade em que o engajamento é maior, o retorno financeiro é maior também. Então você consegue fazendo isso na medida em que você coleta esses dados e sistematiza eles em um ambiente em que você consegue direcionar essas estratégias. Legal, Fê, que você comentou o papel do software em si, e acho que é sempre válido a gente pontuar que existem trade-offs. Né? Quando a gente está falando sobre gerar insights e sobre padronizar e sobre sistematizar, a gente também está falando de abrir mão de, muitas vezes, customizações, de personalizações do caso a caso. A gente passa a olhar de uma forma mais sistêmica para aquele papel. Então, essas são coisas muito importantes, até na hora de escolher a ferramenta, o que eu posso olhar para o nosso sistema e entender, isso eu vou padronizar, isso eu vou deixar mais escalável, isso eu vou fortalecer dentro da empresa, e o que eu vou trazer que não, beleza, isso aqui eu vou trazer caso a caso, porque faz sentido, vai ser uma exceção e não vai ter o custo operacional que tem hoje. E é esse trade-off dos custos que a gente sempre deve ter atento. Sim, isso é bem importante quando a gente fala do custo operacional, porque a gente sabe que a maior parte do tempo nosso como RH fica dedicado a resolver problemas da operação. É o que acaba consumindo mais tempo e energia do nosso dia a dia. Então, quando a gente sai desse lugar, né, e passa também pela barreira do receio de como eu vou ser estratégico, eu tenho que abrir mão das particularidades de algo muito micro para pensar na estratégia macro. E isso é pensar em estratégia de negócio, né? Você conectar com os seus objetivos futuros. Então, enfim, acho que isso é um recado que sempre conecta. RH não é RH, RH é negócio, né? E a gente tem que conectar essas duas frentes. Eu acho que só puxar um gancho muito importante, né? A gente está aqui fazendo um bate-papo para fechar a sessão. A gente também teve o papo com o Tylon para falar sobre inteligência artificial. E qual que é o papel da inteligência artificial aqui? Como que ele pode ser aplicado nesse cenário? Então, tem até, inclusive, um artigo da Harvard Business Review que ele traz quais são hoje os principais papéis que a inteligência artificial pode aplicar dentro de uma organização, né, no mundo corporativo. E a gente tem o primeiro passo, que é, sim, o engajamento com o usuário, né, a parte de trabalhar todo o atendimento, chatbots, que foi inclusive uma das primeiras ondas que a gente viu, que foi muito do que o Tylon trouxe também. Então, como ele facilita essa interface com o usuário no dia a dia? A gente tem uma segunda aplicação, que a gente também comentou bastante aqui, que é sobre os insights e análise de dados. Então, hoje a inteligência artificial vem com um potencial enorme de analisar de diversas fontes, enquanto a gente pode facilitar esse processo. Eles analisam, a gente valida e traz os insights aplicados. E uma terceira aplicação que também tem crescido bastante, que é da automatização de tarefas. Então, quais são as atividades hoje operacionais que eu tenho no dia a dia que podem ser hoje substituídas aquela operação, né, automatizadas pela inteligência artificial? A gente tem falado muito, inclusive até aqui na Mindsight, né, sobre a necessidade que a gente tem de registrar reuniões, ações, atas. Muitas vezes isso fica ali na responsabilidade que a gente tem de registrar saídas, e como tem hoje já tantas ferramentas que podem trazer isso para o dia a dia, substituindo a tarefa de registrar. Então, essas são algumas das saídas, e acho que para a gente trazer um pouco até planos práticos, né, como que a gente coloca a inteligência artificial na prática no dia a dia? Quais são as sugestões para implementar isso hoje na nossa empresa? Então, a gente listou aqui alguns planos que são super importantes para vocês levarem em consideração na hora de escolher na hora de trazer para a prática. Bom, o primeiro ponto é a gente reconhecer a utilidade, né? Então, entender o que hoje é uma dor latente dentro da operação para pensar em o que eu vou atacar primeiro. Basicamente, é a gente conectar isso com os problemas da operação, né? Muito do que a gente falou de gestão da mudança também, sobre reconhecer ali aquele awareness, né, de o que está dando errado, o que poderia ser melhor, e começar a estudar se uma solução que envolve inteligência artificial, que escala ali uma operação, é aplicável para aquele contexto. Depois disso, Lu, o que você acha que é importante a gente também ter aí como plano de ação?
Boa. Depois disso, a gente tem a parte de custos. Então, inclusive, o Dave comentou um pouco sobre orçamento. Qual orçamento você tem para essa atividade? O orçamento vem de você comparar o custo com o custo que você tem hoje. Não é só o custo de trazer a ferramenta, é quanto custa hoje em tempo, em horas, para você estar executando aquela atividade. E aí você entende, se eu trouxer essa tecnologia, o quanto eu vou estar substituindo esse custo e melhor alocando. E a comparação também vem sempre do custo, olhando para a escalabilidade, para o custo marginal que essa tecnologia vai trazer, que é o potencial da adoção da tecnologia para você ganhar recurso e não estar só gastando, é um investimento. Perfeito. Aí depois disso a gente fala sobre analisar aqui um plano para fazer a transição dessas tarefas dentro da sua força de trabalho. Nada mais é do que você gerou a urgência daquela mudança, você estabeleceu o quanto você vai investir nisso, você vai explorar as alternativas que existem e criar um plano de ação. E aí lembrar que esse orçamento que a gente dedica a isso é sempre observando um impacto futuro, o que vai gerar dentro da nossa força de trabalho para trazer um retorno financeiro, não um retorno para o RH nas métricas de RH, né? Porque o retorno para o RH tem que ser um retorno do negócio também. E aí a gente passa por uma parte de criar uma política de inteligência artificial, né? Como que você vê isso, Lu? Legal, Fê. Essa parte é super importante. A gente está falando sobre uma tecnologia que é recente. A gente está trazendo aqui como uma tendência, como um item que tem super oportunidade, mas a gente deve estar, sim, atento. A gente está falando sobre os dados das pessoas. Então, hoje, uma das recomendações muito grandes é analisar como os fornecedores trazem esses dados. A gente tem cada vez mais o crescimento de LGPD no Brasil e o empoderamento disso como uma força. Então, é trazer como isso vai ser aplicado com essa nova ferramenta. Ela vai ter acesso aos dados dos meus colaboradores, como que eles protegem esses dados e gerenciam, e não só no fornecedor, mas internamente. Qual vai ser o caso de uso de aplicação? Como que você vai direcionar os colaboradores para utilizarem corretamente? Recomendações. Então, entra aqui também um treinamento como parte da transição da força de trabalho para um novo processo, né? E acho que aqui, gente, o principal recado é quando a gente for buscar soluções que envolvem inteligência artificial ou que envolvem escalabilidade da tomada de decisão, é muito importante fazer uma análise do quanto essas soluções são válidas, do quanto elas já foram aplicadas no mercado, quais são as bases que estão por trás, né, as metodologias que a gente vai utilizar, porque isso ajuda a gente a ter maior segurança na eficiência e nos resultados que elas vão trazer. Então é muito importante que a gente também não se deixe levar pela tendência e se abstraia dessa capacidade crítica que devemos ter como RH. Na verdade, a inteligência artificial é uma ferramenta para ajudar a gente a ter insights e tomada de decisão mais rápido. Mas não pode ser uma inteligência artificial preguiçosa, né? Que a gente vai simplesmente alocar ali e pensar que isso vai resolver os nossos problemas. Não é. É uma ferramenta, assim como a gente usa várias outras no nosso dia a dia. Enfim, acho que aqui a gente pegou pontos legais, tanto da palestra do Dave quanto da palestra do Tyler. E a gente vai fechar agora com alguns pontos-chave do evento que são muito importantes para a gente ter de conclusão. O que você acha, Lu? Vamos lá para os 5 tópicos finais da gente fechar esse evento. Queríamos mais conteúdo, mas vamos fechar por aqui hoje. O primeiro, RH e negócio. Não temos mais como desver, vimos aqui, precisamos atuar. O RH precisa estar conectado com o negócio, esse é o objetivo final, todo o resto é tático para a gente trabalhar. Boa, o segundo ponto RH é sinônimo de especialista em gestão de mudanças. Então, a gente tem uma função dentro da empresa de pilotar essas mudanças quando a gente fala dos nossos recursos de pessoas. Não tem como a gente sair disso, né? A gente tem que garantir que as nossas ferramentas de gestão de mudanças estejam muito aplicadas ao cenário organizacional. Legal. O terceiro insight que a gente vê é que a gente sempre olha para o RH como áreas separadas, Talent Acquisition, Performance Management, e chegou a hora da gente já embutir e olhar como uma forma completa. Como eu posso cruzar as informações entre cada um deles, como que eu vou analisar de fato o que existe de impacto de um processo no outro, porque eu não estou olhando em caixinhas, eu estou olhando para o todo maior da empresa. Boa, um outro insight aqui muito importante. Reparem que todos os conteúdos que a gente trabalhou sempre foram embasados em algum tipo de pesquisa ou estudo.
Então, todos os palestrantes trouxeram alguma aplicação prática de um questionamento que eles tiveram dentro da companhia que eles atuam, ou como pesquisadores, né, acadêmicos, e como isso foi se revelando conforme eles iam conduzindo esses estudos. O que isso significa? A prática científica ela pode ser uma grande aliada do RH. Não só pode, como deve, porque é isso que vai gerar um avanço dentro da nossa atuação. Então, acho que esse é um insight muito importante desse evento. E por último, para a gente fechar os nossos insights, esse evento consolida o que a Mindsight acredita como proposta de valor para o RH. Acredito que vocês tenham conhecido ainda mais sobre o que é o futuro do RH e como a Mindsight leva isso para os nossos produtos, porque é assim que a gente gosta de trabalhar, é isso que a gente quer ver no dia a dia das organizações. A gente está fazendo o Open Mind como um evento para vocês planejarem o futuro e que vocês contem com a gente para planejar o RH com vocês, que vocês enxerguem na gente, não só na ferramenta, mas no nosso atendimento consultivo em todas as oportunidades também, da gente interagir para construir esse RH juntos que vocês assistiram aqui no evento.